que grandes plataformas do mundo adulto e celebridades dessa mesma categoria têm se tornado cada vez mais famosos e relevantes, isso daí não é novidade para ninguém. Mas vocês já pararam para pensar o que leva esses homens a desembolsarem muito dinheiro em troca de 50 centavos de atenção, uma curtida, um comentário feito talvez por aquele gordinho que está atrás da tela? O que leva esses homens a fazerem isso? Mesmo sabendo que eles estão sendo explorados, mesmo sabendo que tudo é uma enganação, que no fundo eles só são um número mais. Então, vamos falar desses homens com a empatia e o cuidado que isso merece, trazendo a psicologia analítica para analisar esse fenômeno. Nos mitos, histórias, cânticos antigos, o nosso povo primitivo conhecia muito bem personagens como a sereia, as ninfas, as medusas. O que fez esses símbolos permanecerem em pé até os dias de hoje? Temos músicas e filmes que continuam falando da sereia e desses personagens. Sereias não são o que se lê nos livros. São criaturas sombrias em contato com todos os mistérios. Que adoráveis! Elas não são adoráveis? Te afogo suavemente se chegar muito perto. Então, as sereias eram vistas antes como aquelas figuras extremamente sensuais, atraentes, inclusive na fala, porém fatalmente perigosas, né? Aquela ideia de que se o marinheiro caísse no canto da sereia, era furada. Então, essa ambiguidade das mulheres, as ninfas também, aquelas menininhas inocentes que eles achavam na floresta, sabiam que também se envolver naquela fala, naquelas risadinhas, poderia fazer o viajeiro, o herói, se perder do caminho dele. Então essas histórias não estão lá à toa, não é um acaso. Isso daí são símbolos profundos do inconsciente coletivo e vai continuar existindo. Mas o que aconteceu? As sereias, ninfas e medusas saíram no Contos de Fadas para se apresentar no mundo real. Essas figuras, influências, atrizes viraram as novas sereias e as novas ninfas da atualidade. As próprias meninas, as streamers que foram para essa indústria, elas usam muito da ideia das ninfas, né? Bem inocente, bem feminina, bem infantilizadas. Isso daí pro homem, imagina, o homem não tá nem sabendo digerir isso. As ninfas da minha cabeça saíram da minha cabeça e estão ali, a R$5 de distância de me dar um oi. Mas vamos entender mais profundo, da onde que surgiu, qual que é o papel delas na psique masculina. Imagine que dentro da sua cabeça existe uma parte totalmente responsável pelas suas emoções, seus instintos, sua paixão, essa vontade de talvez viver algo mágico, de se entregar, de se aprofundar. Essa parte que normalmente está escondida nos homens. Não são todos os homens que demonstram essa parte. Estamos falando da ânima. A ânima é aquele personagem, aquela ideia do feminino no homem. Todos os homens têm, alguns expressam mais do que outros. Quando a ânima não consegue sair, ela é projetada nos sonhos, ela aparece continuamente nos sonhos. É aí onde nascem aqueles mitos, as histórias que a gente falou lá no passado. Tem-se a teoria de que essas histórias se formaram através dos sonhos que tinham os primitivos. A ânima está ali continuamente querendo sair, se expressando através dos sonhos. Então, como os homens têm esses sonhos, eles no dia a dia, quando eles estão acordados, projetam isso, procuram isso, porque é algo que eles já têm uma ligação. Então, eles estão continuamente sonhando e procurando aquilo. Mas, como eu falei, isso daí é a parte feminina deles querendo sair para fora. Jung, um psicólogo muito renomado, já dizia que a ânima sedutora, a ânima atraente, perigosa,
é o primeiro estágio da ânima, apenas o primeiro, o mais primitivo. Tanto que ele chamou o nome dela de Eva. Esse estágio 1 seria o estágio da Eva. Tem 4 estágios. Então, é um chamado do inconsciente coletivo para ele evoluir essa ânima. E quando você só projeta em outras pessoas, em outras mulheres, naquelas atrizes, naquela criadora de conteúdo, então você não está evoluindo ela, você só está jogando para o mundo sem olhar para dentro e integrar ela. Jung alertava que se um homem não reconhecesse a ânima, ela podia se manifestar, além das projeções, em comportamentos compulsivos, o que pode explicar, aqueles homens que perdem muito dinheiro nesse tipo de mulher que tem esse comportamento ambíguo. Inclusive as projeções exageradas no relacionamento. Às vezes esse homem que não despertou essa ânima, que não trabalhou ela, está querendo uma mulher totalmente irreal, que não existe. Muito ideia de filme adulto, ou muito, enfim, não se conectando com a pessoa real com quem ele está. Então é muito perigoso. Monetizando milhares de dólares com o sofrimento e a dor do homem e aquela deficiência da ânima, as indústrias estão cada vez lucrando mais e provavelmente vão continuar. Porque a gente vive numa sociedade onde cada vez menos se olha para dentro e cada vez mais se vai conforme a maioria. Isso daí dificulta a relação com mulheres reais e esse homem se sente cada vez mais desajustado e cada vez mais critica as mulheres, porque ele não tem jeito. A gente sabe, que no mundo masculino personalidade é tudo. Então, se o homem é cada vez mais desajustado com as mulheres reais, ele vai acabar ou odiando elas ou idolatrando aquelas mulheres que aparentam ser perfeitas. Infelizmente, é muito comum hoje em dia, mas felizmente tem solução. Tem como fazer essa projeção exagerada parar. Então, como já sabemos que a ânima no estágio 1 é totalmente desastrosa e perigosa, como que a gente faz para evoluir, para fazer ela cada vez mais madura? A ânima integrada, ela passa de ser aquela figura feminina ambígua e perigosa para ser sua guia espiritual, sua musa inspiradora. Aquela coisa que movimentou grandes nomes da ciência e da arte. Eles tinham a ânima muito bem integrada. Então, ter a ânima integrada é a melhor coisa que pode acontecer para os homens. Vai melhorar sua maneira de se relacionar com as mulheres. Vai fazer ele poupar tanto dinheiro em projeções vazias. Sabe aquela pessoa que se relaciona com a mulher só porque ela é bonita e todos os amigos veem que ela é insuportável, que ela é chata, que ela não valoriza ele. Ele está lá, com certeza ele tem uma projeção grande aí. Então, transformar sua ânima vai fazer você se sentir mais completo. Você pegou seu lado feminino e integrou. Você vai se relacionar a partir do amor mesmo e não da necessidade. Então, uma pessoa completa é muito melhor que uma pessoa pela metade, E também ninguém merece, as mulheres já não aguentam mais serem tão idealizadas. As coisas que acontecem, gente, não é uma coisa unilateral, aconteceu porque aconteceu, as mulheres viraram assim. É um trabalho dos dois. A indústria existe, mas também tem pessoas que alimentam a indústria e daí vira aquela bola de neve. Então, ambos têm que acordar. As meninas têm que trabalhar a masculinidade delas e os homens também têm que aprender a trabalhar o lado feminino deles. Porque isso daí é libertação. E por isso, aqui estou eu com algumas dicas. Como dica número 1, tente lembrar dos sonhos. Não é obrigatório, mas para você ver que ela realmente se apresenta. Talvez muitos homens tenham sonhos eróticos, e é a ânima lá, eu tenho um vídeo sobre sonhos, é a ânima lá, querendo chamar a atenção. Dizem que o inconsciente usa esse clima de atração, aquele clima assim, que parece erótico, para chamar a tua atenção, para falar, oi, eu sou aqui do lado feminino e tô querendo aparecer na sua vida. Mas, obviamente, a gente não aprende a lidar com esses símbolos arcaicos. Então, observe mais seus sonhos e você vai ver que é bem assim mesmo. Como segunda dica, reflexione. Pense sobre seus desejos, pense por que eu estou fazendo isso e continuo fazendo isso. O que eu quero por trás? Será que eu não quero realmente vivenciar algo real? O que me impede? Porque reflita, pare de fazer as coisas no automático e veja o que você está fazendo na sua vida, os padrões que estão se repetindo. Às vezes você termina um relacionamento e se envolve e tem os mesmos erros porque você não integrou sua parte feminina e você não trabalhou em você. A terceira dica é aprenda mais
técnicas que te facilitem na hora de se relacionar com mulheres reais. Muitos homens vivem achando que eles são feios, que nenhuma mulher vai querer eles, com uma autoestima baixa. E essa autoestima é só porque eles não têm habilidade de comunicação. Homens, mulheres gostam de homens que saibam se portar, se comunicar, tratar uma mulher. E isso daí se aprende. Aqui mesmo nessa plataforma tem tantos gurus do amor que ensinam homens a técnicas de relacionamento, técnicas de romance, como tratar, como falar, aprender a se comunicar, como ter postura, autoestima. Então, é necessário trabalhar isso para você poder cada vez mais comprovar, sim, no passado eu era uma pessoa que não conseguia atenção feminina, mas agora parece que sim, agora eu estou saindo, tá melhorando. No começo não vão ser todas as meninas que vão falar, sim, eu quero você, ou sim pra sua cantada, ou pra isso, aquilo, mas com o tempo você vai ver que você vai melhorando, é como um músculo, você vai fortalecendo sua confiança. Isso daí é muito atraente. Então, por um lado, você está por dentro cuidando da sua ânima, da sua energia feminina, tentando, né, ser cada vez mais empático, expressar seus sentimentos. Tem muitos homens que não falam o que eles sentem. É importante saber. E para isso você vai ter que refletir. O que eu tô sentindo? Tá, eu fiquei ansioso, eu fiquei com raiva. Por que eu fiquei com raiva? Parece chato, mas às vezes anote. Tem um caderninho, tem um bloco de notas onde você pode anotar bem fácil. Na mão, ali no celular, vai lá e anota. Por que eu tô sentindo? O que isso me fez sentir? E depois expresse isso em palavras. Os homens tendem a ficar bravos e se afastarem, se isolarem, quererem ficar na caverna deles, mas é necessário aprender habilidades para poder expressar o que está passando por dentro. Então, essa é a minha dica. Eu sempre falo que a jornada interior é uma jornada profunda, que muda tantas coisas externas, que caminhar à procura do seu todo, da sua parte, de integrar sua parte masculina e feminina é essencial, tanto para os homens como para as mulheres. Assim a gente vai ter relacionamentos mais verdadeiros e vamos parar de dar palcos para coisas que não merecem tanto palco e tanta atenção que hoje, infelizmente, estamos dando. E se você ficou com vontade de descobrir quais são os outros estágios da ânima ou descobrir em ordem como que funciona, deixa aqui no comentário para eu saber e talvez fazer um vídeo no futuro.